É um mosteiro beneditino, só que quem ocupou primeiramente este mosteiro eram monges da ordem coloniense, mas seguiam a regra beneditina. Portanto, os primeiros documentos falam da doação deste mosteiro aos monges e o próprio Couto por parte dos condes, do Conde Dom Henrique e da Condessa Dona Teresa. Portanto, esses são os documentos mais antigos. E mesmo quem visitar o mosteiro, mesmo quem quiser depois fazer a visita ao mosteiro, vai reparar que logo à entrada, já na parte de dentro, tem lá escavações arqueológicas que foram feitas nos anos 90 para tentar perceber de facto quais eram as origens deste mosteiro. Porque há quem fale que existia aqui um antigo mosteiro do século VI, fundado por São, quem é cá de Braga conhece estas personagens, ou por São Martinho de Domo ou por São Frutuoso. Agora, eles de facto fundaram aqui mosteiros, não se sabe se foi neste local. E não há nenhum indício arqueológico que remonte este local ao original mosteiro do século VI. Portanto, original é século XI. Como todos os mosteiros no século XI eram um pequeno mosteiro, tinha uma igreja, um claustro e pouco mais, e ao longo dos séculos o mosteiro foi crescendo, como tinha o seu próprio couto doado pelos condes, foi crescendo a nível de área, a nível de doações, a comunidade monástica que aqui vivia foi aumentando. E finalmente no século XVI este mosteiro tornou-se na casa-mãe da ordem beneditina. E foi precisamente nessa altura que se fez uma remodelação em que os colonienses saíram e vieram mesmo aqui comunidades beneditinas que tinham uma maneira um bocadinho diferente, que tentavam regressar um bocadinho mesmo à origem das leis beneditinas. E quando se tornou a casa-mãe da ordem beneditina, aí sim todo o couto, ou toda a cerca, peço desculpa, onde vamos caminhar agora, também foi aumentando. O primeiro documento a fazer referência a esta cerca é precisamente do século XVI, de 1551, a quando da construção da capela, depois vão ver lá em cima. E a partir daí, os próprios documentos do mosteiro, porque os monges beneditinos eram monges copistas, tinham a sua própria biblioteca e escreviam tudo, portanto estava tudo documentado que ia sendo construído aqui, e os próprios monges foram aumentando a área, foram aumentando as construções que existiam dentro do mosteiro. Temos aqui este edifício atrás de nós, que atualmente até é conhecido como a Casa da Mina, mas este edifício foi construído no século XVIII para funcionar aqui um engenho. E esse engenho, o que é que era? Basicamente era uma serração. Portanto, os monges tinham aqui uma serração em que utilizavam a madeira, tinham aqui, cortavam aqui esta madeira e depois a madeira tinha várias utilidades dentro do mosteiro. Sabe-se que havia aqui também um engenho para produção de azeite, ok? E depois, já no século XX, quando o mosteiro tinha sido desativado, portanto no século XIX o mosteiro foi fechado pelo governo, a ordem foi extinta, isto foi privatizado, digamos assim, foi vendido em esta pública, portanto entre 1860 até 1986 tudo o que temos aqui era privado. Isto foi caindo ao abandono, ao desuso, o edifício também acabou por ficar completamente destruído e só nos anos 80 e 90, quando o governo voltou a comprar toda esta área, começou a recuperar e agora temos o espaço que é conhecido como Casa da Mina, porque entre 1940 e 1960, e mais lá acima vamos falar um bocadinho, houve a exploração mineira na parte de cima do monte, de Wolfrânio, e essa empresa que fez a exploração utilizava aqui esta casa para fazer a limpeza do minério, porque tinha aqui a água que era necessária. Mais abaixo tem também os antigos moinhos, que esses próprios monges utilizavam, e a cerca tem cerca de 44 hectares. Para terem uma noção, 44 hectares são mais ou menos 44 campos de futebol. Portanto, é uma área grande. Atualmente é a maior cerca monástica existente em Portugal e a mais bem preservada. Os monges, por um lado, tinham sempre o cuidado, quando cortavam uma árvore, plantavam outra a substituir. O facto de, quando foi vendido em esta pública, a própria família que aqui vivia ter preservado a cerca, ajudou a que a floresta chegasse até aos nossos dias praticamente intocável. Portanto, o que nós temos aqui é 44 hectares de cerca pequena, que é a parte onde estão os campos, portanto toda esta parte que vocês já viram do lado esquerdo e toda esta parte do lado direito, e a parte da cerca grande que tem a floresta, em que preserva o tradicional, ou a tradicional paisagem minhota, que são os campos sempre bem cultivados, pequenas parcelas, aquela floresta
de carvalhos e que está aqui quase miraculosamente preservada. Vão reparar que há uma parte, já quase no início, que tem muitos pinheiros centenários, e quando passamos da parte dos pinheiros para a parte dos carvalhos, até aí a temperatura muda. O carvalho de facto tem esta capacidade. Atualmente aqui no mosteiro fazem muitas atividades, já tinha falado com outro grupo que mesmo à noite, como aqui há muitos répteis, há muitos anfíbios, mamíferos, o mosteiro organiza muitas atividades para crianças principalmente, para a observação de anfíbios, de répteis. Há praticamente aqui representados todas as salamandras e todas as raças existentes, pelo menos em Portugal. Morcegos também existem bastantes. Porquê? Vai ser perceptível, a água aqui é um bem importantíssimo, e onde houver água, há vida. Portanto, os monges não escolheram este espaço para construir o mosteiro por acaso. Para quem tiver um bocadinho de noção, nós estamos a meia encosta do Monte de São Gens, ou Monte de São Filipe, virados para o rio Cávado. Todos estes campos aqui são campos muito férteis. Esta encosta acaba por proteger das grandes tempestades e dos grandes ventos, e estes campos produziam o melhor que existia aqui. Estamos a falar de produção de milho, produção de vinho, portanto nas vinhas. Havia um vasto olival, e o olival, as oliveiras, grande parte delas acabaram por secar e por morrer, mas ainda existem algumas oliveiras, e os monges assim eram quase autossubsistentes, portanto eram os monges que trabalhavam nestes campos, porque a lei deles era orar e trabalhar. Nos seus tempos livres, nos poucos tempos livres que tinham, vinham para a cerca para orar individualmente, fazer um bocadinho de recriação, para refletir, e utilizavam estes caminhos que foram abrindo ao longo dos séculos para fazer caminhadas e para distraírem-se um bocadinho também, porque a vida no